Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos, mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos diante desta palestra virtual possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Olá, amigos do Bezerra de Menezes, nosso lar. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre temas relevantes, principalmente para o momento que vivemos agora, de muito conflito, conflitos interiores, conflitos familiares, conflitos no nosso país e conflitos no nosso mundo. E a gente tem, então, com essas informações, uma metodologia para que possamos enfrentar todos esses conflitos de forma positiva, de forma espiritualizada, de forma mais elevada. Para isso, nós escolhemos hoje um tema que a gente vai aqui dividir com vocês, que é Santuário Divino e a Prece, uma introspecção silenciosa e meditação. Por que uma introspecção silenciosa e meditação? Porque acreditamos, como vamos ver aí no decorrer das apresentações, que muitas vezes o que vai nos dar paz é justamente irmos em direção ao nosso interior para um estreitamento da relação com o nosso Pai, que está no céu. E, na realidade, essa referência do céu, né, é justamente um contraponto com a referência interior que todos nós temos. Mas é uma referência, né? Mas nós vamos entender todos esses aspectos a partir de agora. Muito bem. Então, tem aí o diálogo de Cristo com João no livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso da doutrina espírita, que nos ajuda ali a ver exemplos das relações de Jesus com Cristo, de Jesus com os apóstolos, de uma forma bem paternal, de uma forma bem irmanada, numa relação bem próxima, como gostaríamos todos nós de ter. E João está com uma série de dúvidas, então ele pega e se aproxima do Messias para tirar essas dúvidas. Aí, como a gente vê, o Messias, arrancado das suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência.
no que se refere à comunhão de nossa alma com Deus, não me esqueci de recomendar para cada espírito: ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e as orações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência e a prece, o luminoso caminho entre o coração humano e a bondade e o Pai de infinita bondade. Muito bem, pessoal. Então, três aspectos são importantes, como a gente vê aí. Primeiro, o João tinha essas dúvidas, como todos nós, porque ele não tinha ainda chegado à conclusão que tem um santuário dentro da gente, porque nós somos criados a partir de Deus. E como Deus está em tudo, como a gente vai ver, está fora, está dentro da gente, temos que fazer esse contato interior para termos essa, como ele fala aqui, comunhão com Deus. E a comunhão é feita através da prece, que é um caminho próprio para isso. A introspecção silenciosa e a meditação é um modelo, é uma forma, é uma metodologia para que a gente possa conseguir fazer isso. E também tem mais um aspecto. Essa introspecção e essa meditação pode ser feita em todos os momentos em que estivermos atuando na nossa vida. Por quê? Porque se eu estou trabalhando, eu estou prestando atenção no exato momento em que eu estou fazendo determinada coisa, eu já estou fazendo uma meditação da vida prática, porque todo o meu poder de concentração e foco estão nos potenciais da minha alma de poder responder aquilo que eu estou fazendo, responder aquela demanda, aquele trabalho, aquele problema, aquela situação posta dentro da minha profissão, dentro das minhas atividades diárias, dentro das minhas relações. Então, por isso que a nossa aula tem esse tema, Santuário Divino e a Prece. Muito bem, então vamos começar o porquê disso, né? O porquê que a gente não consegue ter por que como João, naquela época, nós também não conseguimos entender que temos um santuário dentro de nós. Então, comecemos pelo Pai. Quem é o Pai? Relembrando, porque apesar de nós sabermos, é importante a gente ter o máximo de consciência do que é o Pai. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Então está em tudo. Tudo que existe é vida, isto é, Deus. E Deus é tudo o que existe, que é vida. Deus é o ser sem atributos e sem limites. Os atributos que a gente coloca em Deus, só para a gente poder ter uma referência, porque ele é muito mais do que todos os atributos que a gente possa colocar. Por quê? Porque ele simplesmente é tudo e é o todo. Sendo assim, a gente já tem uma ideia, a gente já tem uma referência do que seja o nosso Pai e como a gente pode se relacionar com ele. Porque se ele está em tudo, ele está em cada molécula, cada átomo, cada pequena partícula do nosso interior e também está no todo. O homem, nosso caso. O homem odierno, moderno, como o primeiro anjo rebelde, centralizador, egoísta de todo o seu eu, e isso é uma referência que a gente está vendo todos os dias, desde as situações mais simples, como a gente muitas vezes se negar a ajudar uma pessoa por vários motivos que a gente possa ter, até as situações de grandes conflitos, como estamos vendo, envolvendo países e pessoas e crianças e situações extremamente calamitosas, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema com a consequente versão de si mesmo. Ou seja, se era para a gente amar, a gente não ama. Então, qual a consequência disso tudo? A guerra, o mal, a dor e o sofrimento. Então, a nossa condição atual de instinto de sobrevivência máximo, procurando se desfazer de tudo aquilo que possa representar para a gente uma ameaça, estamos gerando guerra, mal, dor e sofrimento. Então fica a pergunta, onde é que está a origem desse mal e dessa dor?
Se o homem soubesse ouvir a voz de Deus, e aí a gente falou, né? Introspecção silenciosa e meditação nos permite isso. Teria a resposta: sim, criatura, podes pecar e negar a vontade, pois que és livre. Temos o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, entretanto, alcançarás o triunfo do bem e do meu amor, isto é, a realização de todo o meu plano. Qual que é o plano divino? O plano divino é que todos nós retornemos a ele um dia. Poderias ter preferido, como fizeram tantos espíritos, a via curta da livre aceitação, encontrando-te agora na minha alegria. Nem todos os espíritos estão nas nossas condições. Muitos espíritos caminham, escolheram caminhar com Deus na obediência. Preferiste o caminho mais longo. Qual é o caminho mais longo? O caminho da gente escolher as nossas escolhas, porque a gente pode escolher aquilo que Deus nos apresenta e a gente prefere fazer as nossas escolhas porque consideramos que temos condições de resolver tudo. E a gente já viu que a gente já se enganou muitas vezes. Sendo assim, desejaste assim a gênese do mal e da dor, fazendo delas a tua triste herança. Então, a gênese do mal e da dor e da guerra e dos conflitos estão nas nossas escolhas, baseado naquilo que a gente considera que é adequado ou não. Mas a mim chegarás da mesma forma. O resultado final não se altera por isso. Continuo o centro do todo e tu não te evadiste do sistema, de mim. Por quê? Nenhuma evasão é possível. Tu te inverteste, não o sistema. Todavia permaneces meu filho, e endireitar-te é o que procuro, influindo a livre criatura com o uso de dois meios, a dor e o amor. Então, quando Deus utiliza essas vias, como ele colocou aqui, não significa que ele inflige dor na gente. Significa que porque a gente não obedece à lei, automaticamente nós vamos entrar no caminho da dor. Porque Deus é amor. Jamais iria nos punir, nos prejudicar para poder nos ensinar. Ele não precisa disso. Ele já criou uma lei perfeita, da qual nós, por teimosia, por orgulho, por uma série de outros aspectos, não a escolhemos como caminho. E aí nós vivemos a consequência dessas dores. Para que isso diminua, primeiro nós vamos viver a experiência daquilo que nós infligimos nos outros para que a gente não faça mais. E para a gente aprender que aquele caminho não é adequado e passar a utilizar um caminho melhor, um caminho de amor, de fraternidade, de irmandade, de compreensão e todos os outros processos, que aí é o outro caminho, como ele falou. Um é o da dor e o outro é o do amor. Assim foi que, da visão dos grandes problemas cósmicos, que são as nossas decisões diretas aos pedidos de Deus para nós chegamos ao problema espiritual dos homens na relação com Deus. Agora podemos formular uma nova e solene pergunta: onde é que a gente encontra Deus? E se é verdade que Deus está no íntimo do ser, por que a gente não busca dentro de nós e ficamos buscando ele fora? Como é que a gente pode alcançar Deus por essa via, né, no interior? Tratemos de resolver o problema da procura de Deus. Como saber ouvir a voz de Deus? Será que ele fala conosco, né? Será que a gente escuta? Onde é que tu estás, Deus? A procura de Deus. Santo Agostinho nos dá o caminho. Eu muito me fatiguei procurando-te fora de mim quando tu te encontras em mim. Então, Santo Agostinho fez o mesmo caminho que a gente faz, pessoal, procurando Deus fora, procurando Deus nas coisas, procurando Deus nos bens, procurando Deus nas imagens. Infelizmente, ele não está aí. Ele está muito mais próximo do que a gente poderia imaginar, que é no nosso interior, dentro da gente, estreitamente ligado dentro da gente, e numa convivência num nível que a gente não pode nem imaginar, mas com amor, com liberdade, com carinho, com compreensão.
Podemos agora dizer ao homem imerso nas trevas, que é o nosso caso. Que trevas são essas, pessoal? São as trevas da ignorância. Nós ignoramos que Deus está dentro de nós, nós ignoramos que as leis que criaram tudo são leis de amor, nós ignoramos que uma decisão de amor, uma decisão de perdão, uma decisão de apoio, uma decisão de ajuda é melhor para nós. Uma decisão de não orgulho, uma decisão de coletividade, uma decisão de confraternização, de compartilhamento é melhor. Achamos que é o contrário. Então a gente pega e entramos numa treva profunda de isolamento, de conflito, de tantos problemas que nós estamos vendo aí hoje. Então ele fala: desperta e sentirás que Deus está ao teu lado, está dentro de ti, é a tua vida, a vida de tudo. Mas para isso nós precisamos sair das trevas dessa ignorância, despertar para isso, compreender isso, estar prestando atenção nisso. Esta é a grande descoberta, descobrir a própria imortalidade da alma, o divino que está em nós e com ele aprender a viver eternamente. Então, nós temos feito uma escolha de viver conosco mesmo, em vez de viver com o nosso Criador, com o nosso Pai. Eu não vou perder minha individualidade por causa disso, não. Porque não tem um Pai mais perfeito e equilibrado para me apoiar nas minhas decisões e para ficar em silêncio esperando eu decidir coisas que eu estou tomando a partir do meu próprio pensamento. Então, eu preciso despertar para isso. Despertar a própria consciência adormecida para compreender que somos filhos de Deus, imensamente amados por Ele. Pessoal, o amor divino não tem tamanho. O resultado das minhas dores é o resultado das minhas escolhas, que no primeiro momento foi bom, porque eu escolhi lesar alguém, porque eu escolhi trair alguém, porque eu escolhi passar alguém para trás, porque eu escolhi ser egoísta. Foi bom, mas depois vieram as consequências disso. E aí, no momento da consequência, eu esqueço que fui eu que fiz aquela escolha e passo a colocar a culpa em Deus. Não. Deus nos deu a liberdade da escolha e agora nós vamos viver a consequência para que depois, mais tarde, se eu estiver bem, se eu estiver disposto a prestar atenção nas consequências e quiser ter um diálogo com Ele, que é a prece, falou: meu pai, eu me enganei. Poxa, como é que eu podia ter feito isso? Por favor, ele vai me ouvir e vai me fortalecer para me viver uma experiência, para me saber que aquilo realmente foi dolorido. E depois, ele vai, mais uma vez, me permitir enfrentar de novo aquela situação para ver se realmente eu aprendi. É coisa de adulto, não é de criança. Nós vamos enfrentar, nós temos que enfrentar as nossas escolhas como adulto, porque ele confia que nós temos condições de enfrentar aquela situação. Ninguém recebe o fardo que não está apto a carregar. Essas são as palavras de Jesus com relação às leis divinas. Então, na hora que nós estivermos enfrentando aquela situação, você pode ter certeza que você está apto a enfrentar. Então, se acalme e procure, através da prece, da introspecção, da atenção no que está acontecendo, resolver da melhor maneira para todos. Não é para você, porque, lembra, a primeira decisão que originou tudo isso foi porque eu escolhi a melhor situação para mim somente. E nós não estamos isolados, pessoal. Nunca estivemos isolados uns dos outros. Muito bem, então, tudo isso está largamente exposto no Evangelho e foi por nós tentado, racional e cientificamente, demonstrar nos esquemas expostos a fim de conseguir tornar compreensível essa boa nova, já proclamada por Cristo, e que aqui repetimos identicamente porque ela é a maior alegria da alma. Deus está conosco.
Não é possível, Manuel Sérgio, não é possível. Você quer dizer para mim que lá, quando aquelas bombas estão caindo lá e as crianças estão morrendo, Deus está ali no meio? Está. Está. Está porque ele, naquele momento, mais do que nunca, ele precisa estar ali para poder dar do seu todo para o enfrentamento de uma experiência dolorosa, porque quem está vivendo aquilo está vivendo uma experiência, pessoal. Acabamos de falar disso agora há pouco. Todos estão vivendo uma experiência. Mas eles estão morrendo, Manuel Sérgio. O morrer, o nascer, o viver e o morrer e renascer de novo é uma lei do ciclo da vida. Mas tudo isso está inserido nas leis divinas. Ninguém tem o direito de intervir no nascimento, na vida, na morte e no renascer. Ninguém tem direito de intervir nisso, mas isso tudo faz parte. E todas essas questões do momento do nascimento, do momento da morte, estão inseridas em leis altamente equilibradas e definidas pelos prepostos divinos que tomam conta da gente. Então, morrer pode ser uma coisa difícil para nós compreendermos, mas tudo isso está definido nas leis que regem o universo inteiro. Então, é um equilíbrio, uma justiça, uma inteligência e uma bondade que a gente não é capaz de avaliar, de aquilatar. Então, todos que estão passando por essa experiência estão passando porque precisam passar. Então, nós não temos que fazer nada, mas nós vamos deixar? Não. Vamos fazer para que todos enfrentem a sua experiência da melhor maneira possível, da forma mais branda, da forma mais amorosa, da forma mais compreensível. Isso que nós temos que fazer, cuidar das pessoas no momento em que elas estão enfrentando essa situação. Da melhor, da mais compreensível, da mais bondosa, da mais carinhosa possível. Compreendendo os nossos limites de filho de Deus, que quando vê o traspasse, o desencarne, morte, saiba compreender que isso tudo não está ocorrendo ao léu. E façamos a nossa oração para que todo mundo que esteja enfrentando esse momento, os que ficam e os que vão, da forma mais consciente possível e aproveitando esse momento de altíssima relevância e importância na nossa vida. Então, Deus está conosco em todos os momentos. Podem ter certeza disso. E quais são as formas que Deus se manifesta por nós? Imanência e transcendência. A transcendência. Como a criação, o Uno se distingue em criador e criatura. Quando ele criou, e houveram algumas decisões, ficou Deus e a criatura. Essa criatura espiritual caiu na prisão da forma, que é o nosso caso, que, né, temos aqui essa forma material, temos a nossa forma perispiritual, como a gente vê no estudo da doutrina espírita, e temos outras formas baseadas no amadurecimento do nosso espírito, chegando até a forma de luz. Ora, acima de tudo isso, permanecerá o Uno no seu aspecto absoluto, que é, ou seja, Deus, né? Que é, além de qualquer criação, manifestação. Este é o Deus no seu aspecto transcendente. Então, Deus está além da gente, porque ele não deixou de ser uma individualidade. Mas ele também está imanente. O que significa imanência, senão que Deus permaneceu no fundo do nosso ser como espírito, a animá-lo e fazê-lo evolver, reconduzindo a ele. Que coisa interessante, ele está dentro da gente, reconduzindo a gente, para ele que está dentro da gente. Ou seja, para que haja uma integração máxima, sem que a gente perca a individualidade. Isso é muito importante. Exemplo, ouçamos as confirmações que nos enviam as grandes almas, as que souberam percorrer esse caminho de retorno, diz-nos Agostinho. Deus está nas supremas alturas, transcendente, e também no meu íntimo, imanente. E acrescenta falando de Deus.
Eu muito me fatiguei procurando-te fora de mim quando te encontras em mim. Agostinho testemunha, portanto, que Deus está na intimidade do ser e que não deve ser procurado fora, mas dentro de nós. Certo? Então ele está imanente, está dentro da nossa pessoa, dentro do nosso interior. E como se deve proceder para caminhar em direção à profundeza de nós mesmos? Isso significa o que antes já havíamos dito em outras palavras, ou seja, descer consciente na profundeza do nosso espírito. O que significa descer consciente na profundeza do nosso espírito? Fazer a introspecção silenciosa, a meditação que pode ser tanto nos momentos específicos, em que eu vou me dedicar a ficar num processo de observação exterior ou interior, e também posso fazer nos momentos que estou me dedicando a uma determinada tarefa. Ou seja, estou costurando. Vou me concentrar ao máximo naquela situação de que ou é a mão ou é a máquina, tudo saia o mais perfeito possível, utilizando todos os potenciais do meu espírito, do meu corpo e assim sucessivamente. Estou preenchendo uma petição, estou defendendo uma pessoa, estou fazendo uma cirurgia, eu estou integralmente voltado para aquele momento e para aquela situação para resolvê-la da melhor maneira possível, dentro dos meus potenciais, dentro do meu conhecimento. Então, quando eu estou nesse momento, estou descendo na profundeza do meu espírito, que é procurar encontrar justamente o divino, o meu Pai, né? A ligação maior possível com o meu Pai. Ora, a evolução é uma espiritualização, isto é, um despertar para a vida do espírito que é interior. Então, a espiritualização da nossa alma, ela é uma situação de despertar para o espírito que está no meu interior, que faz parte do meu interior. É um aguçamento, uma precisão, um aperfeiçoamento da sensibilização. E é isso mesmo. É por intermédio desse processo que conseguimos sentir em nós e nas coisas a presença de Deus. Então, a presença de Deus não vai se manifestar com ele falando: meu filho, eu estou aqui, diga o que você quer. Vai ser uma conjunção de uma situação que mais parece que nós sabemos o que fazer sem ter estudado sobre aquele assunto. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir, que a gente pode chamar de intuição, encontrar respostas. E a partir daí, resolver situações tanto simples como as complexas. Compreendida de maneiras extremamente diversas no contingente, essa é a essência e o último significado da evolução. Despertar em nós o Deus imanente, ou ter uma relação mais consciente com ele, oculto na profundeza do nosso espírito, tornar de novo consciente e vivido aquilo que, havendo se invertido pela queda, tornara-se inconsciente e morto. Pela nossa ignorância, tornara-se inconsciente e morto. Então, olha como isso é possível, desde que a gente faça o exercício de estar consciente e prestando atenção no nosso conjunto, na forma como a gente reage diante das situações, na forma como a gente se dedica para fazer as nossas atividades da vida diária, que é o que a gente chama de meditação da vida diária, ou seja, estar inteiramente naquele momento, naquele exato instante, fazendo alguma coisa, totalmente focado naquilo. Muito bem. É natural que, para quem chegou à grande descoberta do tu habitas em mim, ou seja, Deus está em mim, tu moras em mim, a vida espiritual se transforme. Então, o que é a prece, o que significa orar, em que se tornará esse ato para atingir a vida interior? A prece é um anelo da alma instintivamente ansiosa por reencontrar Deus. Então, pessoal, nossa prece tem que ser de um reencontro com o nosso Pai. Porque a partir do momento que eu me reencontro com ele,
todo o potencial divino que tem em mim na condição de filho vai me ajudar a resolver os problemas que eu tenho que resolver, porque eu os criei. E aí eu posso fazê-los da melhor maneira possível. Corresponde a uma necessidade de evasão e de ascensão. Evasão da gente e ascensão para Deus. É a ânsia da luz que o cego busca de estender nos braços. É o anseio pela felicidade e conhecimento perdidos. Isso vai ser automático, pessoal. Se você conseguir fazer essa conjunção com Deus, vai ser automático, e é aquilo que eu coloquei agora há pouco. Você vai saber resolver aquela situação. Você vai saber equilibrar aquela situação. Você vai saber como fazê-la se desenvolver da melhor maneira possível. Depois de tudo quanto dissemos, podemos compreender que a verdadeira prece não se dirige ao exterior, mas ao nosso interior. E que, se ela se dirige para o exterior, o faz por concessão à materialidade humana que tem necessidade dessa via mais longa. Então, aquela prece que eu faço, Maria Sérgio, falando, ela não tem validade mais, não, tem toda validade, meu filho. Mas entenda, Deus não está lá, Ele está aí, ó. Ele está aí. Pode abraçá-lo, pode se recolher com a cabeça no peito de Deus e falar de você. Esquece a lista de pedidos. Apenas conversa, desabafa com Deus. E Ele já está sabendo o que fazer para te ajudar. Agora, a ajuda, a ação, as decisões, meu filho, ainda competem a nós. Não tem como. Modos de orar. Como nos fala o Evangelho de Mateus? Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem notados pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te dará a recompensa. Então, faz a sua introspecção. Entra para o quarto de você mesmo, porque você pode estar em qualquer lugar para fazer isso, e a partir daí você faz. Pois que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes que lhe os peçais. Palavras estas que nos apontam uma prece interior em segredo, com poucas exteriorizações vocais e sem muito rogar, porque Deus já sabe o que precisamos. Muito bem, meus amigos. Era isso que eu queria tratar com vocês. As possibilidades todas que nós temos a partir do santuário de nós mesmos. Vamos aprender a nos recolher ao santuário de nós mesmos. E no santuário de nós mesmos, onde a gente desenvolve ali tudo aquilo de positivo que nós temos, tudo aquilo de divino que nós temos, vamos então nos relacionar com nosso Pai, nos relacionar com Jesus, nos relacionar com o santo de nossa devoção. Tudo isso o nosso Pai compreende, porque todos eles representam o amor divino. E a partir disso, vamos prestar atenção nos efeitos, porque os efeitos vão ser muito benéficos. E a gente começa a ter um grau de confiança. Porque se tem alguém que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas, é justamente o Pai, é justamente o Cristo. Então, essas coisas não se resolvem automaticamente por conta de uma ação externa. Elas vão se resolver através das nossas ações, que vão passar a ser mais positivas. Lógico, elas não são só materiais, elas são ações de energia, ações vibratórias, ações energéticas, que envolvem energia, que envolvem o campo da aura. E a gente muitas vezes não vai perceber os efeitos imediatos, mas eles vão ocorrer. Se nós estivermos prestando atenção, porque nós temos, eu sempre falo, acho que nas nossas conversas, ou eu estou pensando no passado, ou estou ansioso pensando no futuro.
Nós temos que aprender a nos concentrar no presente, fazer essas ações e começar a prestar atenção ao longo do tempo presente nos efeitos que estão ocorrendo. E aí eu vou ter mais segurança e vou cada vez mais desenvolver essa ação que mais tarde vai se transformar num hábito. E quando ela se transformar num hábito, amigo, os benefícios são imensos. São imensos. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos ter ações e atitudes desse tipo para colaborar na vibração do nosso planeta. Para todas as pessoas que estão sofrendo imensamente, como eu disse lá atrás, se nós pudermos orar por essas pessoas, é a melhor ação, porque todas elas estão enfrentando experiências necessárias para suas almas. É necessário que haja um escândalo, mas é por meio de quem vem o escândalo. Então vamos orar, vamos fazer a nossa prece, vamos ter os nossos momentos de introspecção, vamos ter os nossos momentos de diálogo com o Pai. Com certeza, nós seremos muito felizes se conseguirmos desenvolver essas ações. Muita paz a todos e, por favor, orem bastante. Até logo. Como vão, meus irmãos? Espero que tenham passado bem esses últimos dias, essa semana. E peço que busquem nesse momento acalmar os pensamentos, o coração, esquecer as atribulações, para que nós possamos receber muita energia e muita luz nesse passe à distância. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. E vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus, com o nosso Mestre amado, com as falanges do Dr. Bezerra de Menezes. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre amigo, pela vida, pela oportunidade que estamos tendo de viver esta encarnação num momento tão importante do nosso planeta, um momento de transição. Obrigado, Senhor Jesus, pelas suas bênçãos e por tudo aquilo que o Senhor nos tem ofertado. Mestre amado, nós vamos te pedindo pela nossa casa de oração, pedindo a sustentação da nossa casa, dos trabalhadores, dos dois lados da vida, dos frequentadores, daqueles que nos seguem virtualmente. Que o Senhor possa derramar chuva de bênçãos sobre todos nós nesse momento de passe. Que nós possamos sentir as energias vindas do teu coração. Que possamos ver a tua luz safirina chegando e aninhando o nosso coração. Mestre querido, que essas energias possam revitalizar todo o nosso organismo, que possa amenizar as nossas enfermidades, quem sabe até curá-las, se for do nosso merecimento, mas que também a tua luz possa penetrar em nossa alma, limpando o nosso coração de toda e qualquer mágoa, todo e qualquer ódio, de todos os ressentimentos,
para que possamos respirar livremente todo o teu amor. Mestre amado, nós te pedimos pelo nosso planeta Terra, pelo Brasil, por todos os países, em especial aqueles que estão em conflito, em guerra. Te rogamos, Mestre querido, por todos os povos que estão sofrendo as atribulações, por aqueles locais em que há perseguição política, religiosa. Derrama tua luz de amor, de paz e de perdão por todo o nosso planeta. Ilumina os nossos familiares, Senhor Jesus, nossos entes queridos. Limpa o nosso lar de toda e qualquer maldade que possa existir, para que haja união e amor em nossa família. Senhor, entra em nossos corações nesse momento, traz a tua luz, a tua paz, concede-nos a força necessária para que possamos ultrapassar as dificuldades. Visita os enfermos, aonde estiverem, e olha por todos aqueles que estão em sofrimento, seja de qualquer espécie. Enfim, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos possam cair em forma de pétalas de luz sobre todos nós nesse momento. Mestre querido, nós te rogamos por todos os nossos irmãos que estão em depressão, em desânimo, sem vontade de viver, de lutar. Te pedimos pelos jovens, pelas crianças, pelos animais, pela natureza, pelos pets, que a tua proteção esteja em todos os cantos, junto a todas as criaturas de Deus. Senhor Jesus, limpa o nosso coração de qualquer traço negativo, ajuda-nos na nossa reforma íntima, ilumina a nossa caminhada para que possamos evoluir juntamente com o nosso planeta. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que se deixaram abater pelas forças do mal, e que todos nós possamos lutar para estarmos sempre ao teu lado, Senhor Jesus, vivendo no teu amor, tendo sempre muita fé e esperança. Te rogamos a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que necessitamos, a força que precisamos, para que ao fazermos uso dessa água maravilhosa, possamos sentir a tua energia pura, chegando até cada um de nós. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, nunca se esqueçam do orai e vigiai, diante de qualquer dificuldade. Elevem os pensamentos a Jesus, sempre, e que Ele esteja no coração de cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.